Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para dar prosseguimento à nossa série de resumos sobre o conteúdo de Brasil Império para o Enem, o resumo de hoje será sobre a segunda parte do Segundo Reinado, certo? Na aula anterior eu fiz um quadro geral sobre esse novo período da história do Brasil Império. Falei sobre questões como cidadania, como organização política, consolidação do Estado e de suas instituições, a nova dinâmica acerca da, das articulações político-partidárias, certo? A dinâmica entre os gabinetes, o parlamento, o senado, a atuação do imperador e as novas regras eleitorais. Legal, pessoal? Então, para o resumo de hoje, eu falei para vocês sobre dois aspectos importantíssimos do Segundo Reinado. O primeiro, a economia, e o segundo, algumas revoltas que ocorreram ao longo destes anos, certo? Revoltas estas que são essenciais para que o aluno compreenda essa nova dinâmica que irá remodelar o conceito de cultura política, ato contínuo, o conceito de cidadania, certo? Essa participação popular e essa relação entre as elites, o poder constituído e o poder constituinte, certo? Para começar, vamos fazer um breve apontamento sobre a nossa economia. Era uma economia essencialmente agrária, certo? Então, predominava essa questão do campo, da zona rural, dos produtos da terra, certo? Era uma economia exportadora, ou seja, havia a produção de determinado produto aqui no Brasil, em especial o café, e esse produto era exportado para os outros países via Oceano Atlântico, certo? Só que aí fica o questionamento: como dar conta desta demanda? Como em um país que, além de ser agrário, além de possuir falta de infraestrutura, falta de logística, falta de uma cadeia produtiva mais consolidada, como que as pessoas dessa época enfrentaram essa problemática e como eles contornaram e acharam soluções viáveis para o empreendimento deste negócio, certo? Então, além disso, nós temos o desgaste do trabalho escravo por N motivos, certo? Dentre eles, essa noção de trabalho livre que era muito forte nos países afora, aquela forte fiscalização da Inglaterra, em especial após o ato da lei Bill Aberdeen, certo? Onde havia essa rigorosa fiscalização sobre os navios negreiros, além do próprio movimento abolicionista que já estava surgindo, já estava se consubstanciando em um movimento organizado com diversas frentes, certo? Que estaria a postos mais para frente do Segundo Reinado. Então nós temos essa questão da cafeicultura, nós temos um crescimento urbano, certo? Na década de 70 do século XIX, um crescimento considerável dessa parte urbana,
das cidades, certo? Em oposição à zona rural. E como dito anteriormente, né, era preciso criar condições para que a tecnologia da época fosse viável na questão da infraestrutura, certo? Para que a roda da economia girasse. Então, mais precisamente na província de São Paulo, nós temos essa expansão do café. Mais precisamente, né, aquela região do Vale da Paraíba, que era muito forte nesse sentido. Então, nós temos essa expansão para o oeste, para o centro-oeste da província. Só que, como já foi dito, a questão da infraestrutura era determinante, certo? E acabava sendo um grande obstáculo para os negócios. Então, antes dessa tecnologia surgir, o transporte era algo bastante precário. Todo o produto era posto em animais, certo? Animais, cavalos, jumentos, os burrinhos, certo? Então esses animais eram responsáveis por fazer esse transporte, que formavam esse ajuntamento de animais, formavam as tropas, certo? Então era desta maneira que o café era transportado pela província, até chegar no litoral e, consequentemente, partir para outros países. Para tentar solucionar essa questão, a grande saída foi o transporte ferroviário através de investimentos estrangeiros, investimentos de outros países, né, empresários que entenderam que era preciso viabilizar essa questão do transporte, essa questão da logística. Então, houve esse investimento. Em contraposição, os fazendeiros, os senhores de engenho, esses homens da nossa elite, entendiam que o trabalho escravo dava conta do recado e que essa urgência de investir em tecnologias não era tão urgente, certo? Pois eles acreditavam que os escravos conseguiam suprir a demanda. Mas por conta desse desgaste, né, então chegou certo momento em que o capital estrangeiro parou de investir de maneira total. Eles investiram até certo ponto e a partir daí ou o negócio era prejudicado ou os senhores investiam por conta própria através da criação de companhias de investimento, que foi o que ocorreu, certo? Então foram criadas companhias para fazerem esse investimento em transporte, logística, infraestrutura e fortalecimento da cadeia produtiva, certo? Através né, dessa, como eu posso falar para vocês, através dessa superação desse pensamento mais antiquado dos senhores em relação à tecnologia. Certo, pessoal? Então, desta maneira, a gente tem condições de compreender e ter um quadro geral sobre como a economia funcionava no Segundo Reinado. Claro, além da questão do café, além da questão das exportações, havia a questão de comércio, serviços, enfim, uma série de ofícios, trabalhos que envolviam as mais diversas camadas da população. Certo? No ano de 1850, nós temos a promulgação da Lei de Terras. E, evidentemente, nós temos um marco histórico-temporal a partir dessa promulgação.
porque antes não havia nenhuma lei neste sentido. A Lei de Terras é a primeira legislação nesse sentido. E qual é o objetivo principal dela? O objetivo principal é organizar essa noção de propriedade privada no Brasil. Ela tem o objetivo de organizar essa questão das terras para que os envolvidos tivessem condições de obter segurança jurídica. Pois, pense bem, imagine a seguinte situação. Onde não havia essa organização, era evidente que era um ambiente propício para o desenvolvimento de tumultos, conflitos, brigas por terra, confusões, etc. Então, o poder central entendeu que era preciso fazer uma intervenção neste sentido e promover uma legislação sobre essa organização territorial, certo? Até porque havia esse modelo anterior, desde a colônia. Essa questão das terras, ela não acompanhou o resto do império, certo? Então, o modelo que era posto em prática ainda remetia ao período colonial, certo, pessoal? Então, após essa promulgação da lei, nós temos essa disputa entre os antigos sesmeiros, certo? Que eram aqueles proprietários das sesmarias, e os poceiros, as pessoas que tomavam para si aquele pedaço de terra, né? E posteriormente alegavam a questão do uso capião. Só que essa lei ela foi preponderante para que houvesse uma concentração fundiária, a formação de latifúndios de monocultura, ou seja, a produção de um único produto, um único insumo, certo? Então, nesse sentido, foram criadas barreiras de dificuldade para os pequenos e médios proprietários. Então, de certa maneira, né, essa lei ela teve um caráter seletivo em relação às pessoas que trabalhavam com a terra. E por motivos óbvios, né, as populações mais inferiores, né, da camada do tecido social foram afetadas por essa decisão, certo? Bom, além disso, nós temos algumas revoltas, alguns conflitos que são fundamentais para a compreensão do Segundo Reinado. São, do ponto de vista de cultura política, é fundamental que o aluno entenda como se deram esses movimentos na sociedade, como eles foram fundamentais para que houvesse uma mudança estrutural no sentido de participação popular, certo? Agora, as pessoas movidas por ideias, por pessoas influentes na sociedade da época, movimentos políticos, as pessoas elas tinham capacidade e tinham condições de empreender análises sobre a sua conjuntura de maneira adequada, certo? Eles, de fato, agora, eles, mais do que nunca, eram sujeitos históricos e possuíam essa noção de cidadania ativa. Então, o aluno Enem, ele deve entender como se dão esses meandros desses movimentos, essas nuances, essas especificidades, certo? Então, para começar, nós vamos começar pela Revolução Praieira, ou a Revolta da Praia, ocorrida em Pernambuco
entre 1848 e 1850, onde nós temos basicamente uma disputa entre os liberais, que naquela província eram conhecidos como os praieiros, e os conservadores. Como eu disse para vocês em outro momento, cada partido, cada movimento político, eles entendiam que é importantíssimo ter um braço na imprensa. Eles acreditavam que era fundamental a existência de um órgão de imprensa voltado para a disseminação dos seus ideais na sociedade, certo? Então, esse meio de comunicação do partido com a sociedade era algo, naquela época, bastante natural e, particularmente, eu acho que, do ponto de vista histórico, era muito interessante, porque ficava evidente, ficava claro o tipo de editorial que aquele determinado órgão seguia e como ele iria gerir as suas publicações. Aqui em Pernambuco, em especial, nós temos o Diário Novo, que era endereçado na Rua da Praia. Por isso, o nome da revolta. Revolta da Praia, Revolução Praieira e o consequente nome dos liberais, né? Os praieiros. Certo? Aquela região, ela sempre foi muito conhecida por essa questão do açúcar, certo? Desde a época da Batalha dos Guararapes, da invasão holandesa, dessa luta dos colonos contra os holandeses. Então, quando a lei que permite que a Inglaterra confisque e apreenda os navios negreiros, né, ela causa um impacto na região, certo? E as condições de vida, de um modo geral, no país como um todo, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, eram condições precárias. As pessoas não tinham esse poder de consumo adequado, os preços eram caros, em alguns lugares tinha uma carestia, uma falta de produtos. Nós tínhamos esse monopólio do comércio por estrangeiros, que era uma causa que gerava muita revolta na população, pois eles entendiam, as pessoas dessa época entendiam que esses estrangeiros, eles pegavam todo o lucro para si, ao invés de mover a roda da economia para a população local. Então havia esse tipo de pensamento na época. Se é certo, se é errado, não cabe a nós julgar, mas sim compreender, como diria o nosso Mark Bloch. Certo, pessoal? Então, como o presidente de província era nomeado pelo governo central, e naquele momento o gabinete era ocupado por membros do Partido Liberal, o nomeado, o Antônio Chichorro, foi o escolhido para assumir essa função. Então, com a presidência do Chichorro, os praieiros se sentiram à vontade para empreender os seus planos, certo? Então, eles se aproveitaram dessa situação de insatisfação da população e começaram a realizar diversas perseguições contra seus adversários políticos, no caso, os conservadores, certo? Eles faziam diligências, faziam confisco de armas, eles demitiram diversos conservadores e ocuparam os seus lugares nos empregos, né? No que diz respeito à questão pública, certo? Eles inflamaram a população a partir daquelas questões que geravam revolta, né? Como eu acabei de falar para vocês. E, além disso, né, eles propuseram essa ideia de nacionalizar o comércio, ou seja, tomar para si
o comércio pela população local e expulsar os estrangeiros, certo? Essa questão especial gerou algumas questões interessantes, porque em alguns momentos partiu-se para vias de fato, certo? Então, alguns estrangeiros sofreram bastante nessa época. Só que tem um porém. Os conservadores retomaram o gabinete e buscaram a sua vingança contra os liberais. Só que os liberais não cederam. Eles mantiveram a sua posição, eles não entregaram as suas armas e, a partir disso, começou uma luta. Em paralelo a isso, a população que estava totalmente inflamada, certo? Dentre esse quadro do Partido Praieiro, nós temos Borges da Fonseca, que escreve o seu Manifesto ao Mundo, onde o conteúdo sugere essa reivindicação liberal por diversas pautas, dentre elas a questão do federalismo, essa autonomia das províncias em relação ao governo central, essa noção liberal acerca de eleições, certo? Essas questões que envolviam o conceito de cidadania. Então, esse manifesto trata disso. Entretanto, como autores de renome como Joaquim Nabuco, eles entenderam que esse movimento foi algo totalmente desfavorável ao Partido Liberal, pois eles foram derrotados, né? E só voltariam a ocupar o poder em 1864, certo? Então eles passaram um bom tempo longe do poder. Então, na visão de Nabuco, essa foi um movimento que teve muito mais baixos do que altos, certo, pessoal? Então, é fundamental que haja esse entendimento sobre a questão dos praieiros. O outro conflito se trata da greve na província da Bahia, que ocorreu de 1857 até 1858, onde no primeiro momento, no primeiro ano, nós temos o protagonismo dos escravos de ganho e no segundo ano nós temos o protagonismo dos homens pobres livres, certo? Então, nesse primeiro momento, nós temos essa interferência do poder local nessa questão do trabalho. O poder local ele queria realizar o controle, uma espécie de regulação do trabalho dos escravos de ganho para que eles estivessem sobre o controle do Estado. Já não bastasse estarem no controle dos senhores, esses homens estariam também no controle do Estado. Então foi proposto o pagamento de uma taxa e, além da taxa, nós temos a questão de uma placa que seria pendurada no pescoço dos escravos, que funcionaria como uma espécie de identificação, certo? Então esses homens teriam que usar, a grosso modo, esse tipo de crachá para que fossem identificados e regulados pelo poder local, certo? Então, essa questão ela gerou um fenômeno muito interessante, que é a divergência desse poder local mais próximo da população, que no caso é a Câmara de Vereadores, com o poder provincial, no caso, o presidente de província nomeado pelo governo central, certo? Além disso, em paralelo a isso, nós temos os empresários, os senhores de escravos
muito insatisfeitos com essas medidas e com toda a celeuma que foi criada em cima disso, certo? Porque, principalmente no século XIX, havia esse medo recorrente de que houvesse uma organização dos escravos para a tomada de poder, visto o que tinha ocorrido no Haiti, onde eles obtiveram considerado sucesso nessa questão. Então, por parte das elites, dessa aristocracia brasileira, havia essa grande preocupação. Além do mais, é preciso saber, o aluno Enem precisa saber que essas categorias de pessoas, elas não são pessoas que são movidas por sentimento de massa, mas sim pessoas conscientes, pessoas que são sujeitos históricos, certo? Pessoas conscientes da sua realidade e que possuíam objetivos claros quando empreendiam movimentos de resistência contra esse controle por parte das elites, certo? Por fim, nós temos o fim da taxa, nós temos essa mitigação, né, essa amenização da fiança caso o escravo de ganho se metesse em alguma briga, alguma confusão e fosse preso. Só que nós temos também a manutenção da placa, certo? Então eles teriam que continuar usando essa placa. Então tudo isso foi feito para que houvesse, né, houvesse esse equilíbrio na sociedade como um todo, né? Porque afinal, revoltas, conflitos sempre são questões complicadas e o equilíbrio deve ser sempre o ponto de convergência para resolver a situação como um todo. No ano seguinte, nós temos a questão dos homens pobres livres, certo? Uma categoria importantíssima aqui no nosso Brasil Império de pessoas. Então, por um lado, nós temos a defesa do liberalismo pelo Sinimbu, que era o presidente de província, e por outro nós temos esse controle de preços por parte da Câmara, ou seja, aquela divergência que já estava muito forte no ano anterior entre poder provincial e poder local, estava mais acirrada do que nunca agora. Então, em certo momento ali na Bahia, né, na frente de um convento, houve uma confusão entre as mocinhas e as freiras. Então, a partir desse evento, esses homens aproveitaram esse tumulto, essa confusão na rua, e se reuniram para empreender a sua revolta, certo? Sua revolta contra o presidente da província. Houve confrontos em praça pública entre as pessoas, os militares, certo? Toda aquela questão que só é contida a partir do uso da força. Depois que os ânimos se acalmaram, o presidente Sinimbu ele faz com que a Câmara suspenda essa postura, né, de controle de preços, que de fato, né, ocasionou essa carência, essa falta de alimentos, né, essa medida de controle de preços é algo extremamente ineficaz do ponto de vista econômico para resolver essas questões. Então é algo totalmente batido, mas que ainda existe esse tipo de pensamento de algo que não dá certo e não tem como dar certo. Certo, pessoal? Então foi sugerida a criação de uma companhia para tentar diminuir os preços. E, além do mais, essa relação entre o povo e o poder
é essencial que o aluno entenda para ele ter um conceito mais abrangente sobre esse tipo de cidadania que ocorria na época, certo? Então, por mais que o movimento fosse contido, a população estava mais consciente do que nunca. Eles entendiam que a sua ação era fundamental para mudar os rumos da nação. Mais adiante, nós temos a questão do quebra-quilos. Foi uma revolta ocorrida na Paraíba, né? Uma revolta que foi bastante violenta, bastante rigorosa do ponto de vista da violência, certo? E aqui nós temos uma medida do governo que implementava o sistema métrico decimal, certo? Em substituição ao antigo modelo de pesos e medidas. Então, basicamente, aqui as pessoas teriam o seu consumo diminuído e o preço da mercadoria, dos produtos, seria elevado, certo? Então, na mentalidade da época, essa substituição era algo totalmente arbitrário, algo totalmente fora daquela realidade. Ainda mais que as pessoas possuíam um forte pensamento tradicional. Então, essas novas medidas modernizantes eram muito mal vistas pela população da época, certo? Então, essa questão aqui é fundamental que se entenda essa relação entre pensamento tradicional e questões modernizantes, certo? E a partir disso aqui, extrair o conhecimento sobre a revolta do quebra-quilos. Naturalmente, né, a revolta foi suprimida pelas forças militares e os ânimos foram acalmados. A última revolta aqui desse período ficou conhecida como a Revolta do Vintém, que ocorreu no Rio de Janeiro entre 1879 e 1880. A Revolta do Vintém foi uma revolta contra essa cobrança de imposto sobre os bondinhos, sobre os bondes, certo? Então, isso gerou uma certa revolta na população local que, por motivos óbvios, né, sentiria o impacto dessa medida no seu bolso. Então, nós temos mais uma vez aqui um grande exemplo da consciência da população, dessa remodelação da cultura política e do conceito de Zeitgeist, ou seja, o espírito dos tempos era voltado para mudanças estruturais, mudanças significativas, certo? Tanto de cultura política como de cidadania, participação política, certo? E organização do país como um todo. Então, as pessoas foram para as ruas, viraram os bondinhos, algumas pessoas vieram a falecer, certo? E no final disso tudo o imposto foi revogado. O aluno Enem, ele deve compreender essas diferentes realidades sociais, deve compreender a ação de agentes políticos e as causas e consequências que movem esses agentes, para que assim a sua capacidade analítica seja desenvolvida e ato contínuo, que ele possa identificar os fenômenos culturais e políticos. Essa segunda parte do segundo reinado foi fundamental para nós entendermos como se deu a organização econômica, como se deram mudanças estruturais
e significativas e como se deram as novas formas de conceber a cultura política e a cidadania, certo, pessoal? Então, nós temos aqui uma aula voltada para essas mudanças estruturais, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que todos tenham compreendido, certo? E até a próxima. Valeu, pessoal!